Você nunca pensou sobre isso? Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama, pensa sobre isso. Um dia desses, vão me levar até o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse é o fim? Acabou tudo? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer. O nascimento é um evento feliz. A morte é um evento trágico. E nós choramos. Se você ler o capítulo 5 de Gênesis, verá a lista de todos aqueles homens que viveram até ficarem velhos. Adão viveu 930 anos, mas morreu. Matusalém viveu 969 anos, mas morreu. Eu li sobre um homem no outro dia no Brasil que dizem ter vivido 134 anos, mas morreu. No fim de toda a vida está a morte. A vida é muito breve, diz a Bíblia. É uma história que se conta. É a lançadeira do tecelão. É uma flor que murcha. É como a erva que seca. Henry Wadsworth Longfellow expressou isso uma vez quando disse: a arte é longa e o tempo é fugaz, e nossos corações, embora firmes e corajosos, ainda assim como tambores abafados, batem marchas fúnebres rumo ao túmulo. E é exatamente para lá que todos nós estamos indo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Tu morrerás e não viverás. Agora, a grande pergunta é: você está pronto para se encontrar com Deus? Porque a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Existe algo depois da morte, de acordo com este livro. Agora, mais uma vez eu digo, não posso te levar a um laboratório científico e provar isso para você, mas este livro ensina, de Gênesis a Apocalipse, que esta vida é apenas uma sala de preparação para a eternidade, a outra vida. O Antigo Testamento ensina isso, o Novo Testamento ensina isso, Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. Se o homem morrer, tornará a viver? Essa é a pergunta que Jó fez. Essa é a pergunta que milhões estão fazendo nesta noite. E a resposta da Bíblia é um retumbante sim. Sim. Há vida após a morte. Se o homem morrer, tornará a viver? Cícero, o grande romano, disse sobre esse assunto: não tenho mais do que conjecturas. Eu passei grande parte da minha vida buscando essa resposta. A senhora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, em uma de suas colunas há alguns anos, disse que é instintivo para o ser humano acreditar na vida após a morte. E é mesmo. Você nunca encontra uma tribo em qualquer lugar do mundo. Nunca encontra uma cultura. Nunca encontra uma civilização em toda a história que não acreditasse em alguma forma de vida após a morte. E quando os primeiros pais peregrinos vieram para este país, pensaram ter encontrado algumas tribos na Nova Inglaterra que não acreditavam, tribos de indígenas que não acreditavam na vida após a morte. Mas logo descobriram, ao se comunicarem com eles, que acreditavam no campo de caça feliz. Sim, o homem, instintivamente, algo dentro dele diz que deve haver uma vida futura, deve haver algo além desta vida. Mas afinal há apenas uma pessoa com autoridade para falar sobre esse assunto. Porque ele veio do túmulo. Ele ressuscitou. E o nome dele é Jesus Cristo. Há cerca de 2 ou 3 anos tive o privilégio de ter uma entrevista com o chanceler Konrad Adenauer, em seu último ano no cargo de chanceler da Alemanha. Ele me havia convidado, eu estava pregando na Alemanha, e ele me convidou para ir vê-lo. E eu não sabia por quê. Fiquei bastante surpreso e, é claro, lisonjeado com o convite. E eu fui. Ele me recebeu. Um homem grande, alto, um gigante, o homem que praticamente sozinho trouxe a democracia de volta à Alemanha depois da guerra. E eu me perguntava, o que esse grande homem quer de mim? A primeira pergunta que ele me fez foi esta. Ele disse:
Você acredita na vida após a morte? Eu disse, sim, Senhor, acredito. Eu disse, acredito que a Bíblia ensina isso. Ele disse, eu também acredito. Ele disse, estou estudando a ressurreição de Jesus Cristo. E ele disse, quando eu deixar o cargo de chanceler, pretendo passar o resto da minha vida estudando a ressurreição de Cristo. Porque ele disse, se Cristo está vivo, há esperança no mundo. Ele disse, se Cristo não está vivo, não vejo nenhuma esperança de que a civilização possa ser salva. Não é algo impressionante? Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, naquela primeira Páscoa, quando Maria e Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo esperando ungir um corpo morto, viram o anjo sentado ali e disseram, onde está Jesus? O anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu te digo nesta noite que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele conquistou o túmulo. Ele está vivo. E senhoras e senhores, eu acredito que há mais provas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos do que quase qualquer outro fato da história romana. Eu não acredito que exista um fato na história antiga tão bem comprovado quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo que não houvesse nenhuma prova histórica, nenhuma prova científica, e elas existem, eu ainda assim acreditaria, porque acredito que este livro é a palavra inspirada de Deus. E toda a igreja primitiva andava por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso que abalou o Império Romano, que um homem havia ressuscitado dos mortos, que ele estava vivo, que a morte não pôde detê-lo. Cristo está vivo. Ele é um Salvador vivo. E mesmo assim, muitos de seus seguidores e cristãos vivem e agem como se ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele está vivo. E a Bíblia diz que, em um determinado momento, com um sinal determinado, ele voltará a esta terra para estabelecer o seu reino. E que reino será esse? Será um mundo em que não haverá lágrimas, nem tristeza, nem morte. Não haverá sofrimento, não haverá guerra, não haverá forças policiais, não haverá exércitos. Será um mundo glorioso governado por uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. E estou seguindo um Salvador vivo. E Ele me deu uma canção para cantar. Ele me deu uma bandeira para seguir. Ele me deu algo em que acreditar. Eu tenho uma razão para existir. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? Deus disse a Ezequias, ponha a sua casa em ordem. Você vai morrer agora. Você e eu vamos morrer. Porque veja, a Bíblia ensina que você e eu temos um corpo, mas vivendo dentro do nosso corpo está o verdadeiro você. Você é uma pessoa real. E essa é a parte de você que vive para sempre. Seu corpo vai para o túmulo. Mas você, o verdadeiro você, sua inteligência, sua memória, sua personalidade, vai viver para sempre e sempre. De acordo com a Bíblia, você nunca morrerá. E você vai passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, em um de 2 lugares, segundo Jesus. Não segundo Billy Graham, mas segundo Jesus.